Olá, esse é o Faz o 12 aí, e hoje a gente vai falar sobre as ditaduras militares na América Latina. No último domingo, dia 22 de janeiro de 2023, o Leonel Brizola completaria 101 anos se estivesse vivo. É claro que, na verdade, ele está vivo, as ideias dele continuam e parte de pensar o episódio de hoje foi uma maneira de homenagear também o Leonel Brizola, porque muito foi importante para o Brasil com relação à luta contra as ditaduras e sempre foi alvo, né? Com relação ao Brizola, aqui o Faz 12 aí já tem um episódio que se chama Brizola como alvo, de número 15, onde eu falei um pouco sobre a trajetória dele. Então, para vocês, eu pensei numa leitura de um texto da Patrícia Espósito Mack, que é doutora em História Social e professora de Fundamentos da América Latina na UNILA. Eu tenho um caderno, que é o Caderno Latino-Americano. Em algum momento eu fui até a UNILA, num evento, e lá consegui essa edição, que é de outubro de 2018. Então, fiquem bem e me desejem sorte, porque eu vou tirar os sisos. América Latina e ditaduras. Regimes autoritários ou abertamente autoritários não são incomuns na América Latina. Desde as independências, a região foi pródiga em produzir ditadores de matizes distintos, por vezes defendendo interesses antagônicos. Personagens como José Gaspar Rodrigues de França, ditador perpétuo do Paraguai, retratado na literatura por Augusto Roa Bastos, inspirava-se na Revolução Francesa para combater a aristocracia rural e implementar o ensino público e, paralelamente, fomentava a agricultura, a industrialização, não cedendo à influência inglesa. Por outro lado, a profusão de caudilhos ao longo do século XIX e no início do século XX garantia, por meios também ditatoriais, o controle da sociedade pelas aristocracias rurais e, em muitos casos, uma franca submissão ao capital inglês. Com objetivos diferentes, os governantes recorrem frequentemente a soluções autoritárias ao longo da história latino-americana. Como lembra Octavio Ianni, ao fazer críticas sobre o tema da nação na América Latina, abre aspas, o Estado é forte, a democracia é episódica, a ditadura é recorrente, são as elites deliberantes, militares, civis, oligárquicas, empresariais, tecnocráticas, que sabem e podem. O povo entra na cena. Entre as décadas de 1940 e 1960, em diversos países latino-americanos, a predominância dos autoritários foi abalada. Surgiram movimentos e manifestações populares, rurais e urbanas, e pela primeira vez as massas populares passaram a entenderem a si mesmas como sujeitos de direitos, agentes de sua própria história. Uma das reivindicações mais frequentes era pela democratização, demanda que era fruto das modificações internas pelas quais passavam alguns países da região, baseadas em processos de industrialização, mas impulsionadas também pela derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e pela primeira vez em muitos países latino-americanos, as formas ditatoriais de governo foram questionadas. O trabalhismo no Brasil, cujos mais reconhecidos representantes são Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, e o peronismo na Argentina, são apenas dois exemplos do poder que as massas populares adquiriram no período, pressionando os governos para o atendimento de suas demandas, ainda que com conformações autoritárias. Trabalhismo e peronismo são entendidos também como populismos. Eram movimentos que admitiam uma margem de negociação entre Estado e classe trabalhadora. Nesse cenário, os partidos comunistas, mesmo perseguidos e postos na ilegalidade, eram importantes forças sociais, com milhares de militantes engajados nas causas populares. Era um momento em que esta ascensão popular se refletia nas artes. O povo, seus temas, seus sonhos e desejos passaram a ser cantados pela Nueva Canción latino-americana, Nuevo Cine latino-americano, pelo Cinema Novo, entre outros movimentos artísticos. Povo, uma categoria social tão imprecisa, talvez fosse a que melhor captasse o desejo generalizado no campo das artes de dialogar, incluir e refletir sobre tantos grupos sociais marginalizados. Personagens, atores e autores populares aparecem também na literatura, na poesia, no teatro, no cinema. Em 1958, Carolina Maria de Jesus, catadora de papéis, publica Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Na música, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Silvio Rodrigues, Pablo Milanés e Victor Jara cantam as raízes indígenas,
a vida, a resistência camponesa e popular, fazendo da arte também um ato de denúncia da violência e um chamamento à unidade. Uma América Latina mais justa e democrática. Estas importantes experiências culturais davam o tom das novas possibilidades que se abriam, por toda a América Latina. Projetos de sociedades mais justas, igualitárias e democráticas eram debatidos publicamente. Em 1959, a Revolução Cubana vinha aprofundar as esperanças populares, demonstrando ser possível sair da esfera do domínio estadunidense, buscando ainda, com muitas dificuldades, construir um caminho de maior autonomia e outro tipo de desenvolvimento. O anti-imperialismo cubano inspirou direta e indiretamente vários movimentos sociais e organizações políticas na América Latina, que de diversas maneiras tentavam construir uma alternativa social contra a pobreza extrema em que vivia a maior parte das pessoas na região. Entretanto, os povos latino-americanos, que passaram a entender-se como sujeitos do seu próprio destino, acreditando serem capazes de decidir suas formas de vida sem serem tutelados e buscando justiça social, passaram a ser vistos pela camada de dirigentes latino-americanas e pelos sucessivos governos dos Estados Unidos como ameaças à segurança continental. Ameaça que vem do Sul, o temor dos Estados Unidos de autodeterminação dos povos latino-americanos. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos modificaram sua forma de manter a hegemonia sobre o continente americano. Com a ascensão da União Soviética, como liderança do chamado Bloco Comunista, estabeleceu-se um tipo de conflito que ficou genericamente reconhecido como Guerra Fria. Tratava-se, em linhas gerais, de um conflito que tinha como base a disputa entre capitalismo e socialismo, pelo domínio dos espaços e atores na geopolítica mundial. A América Latina, que desde o século XIX sempre esteve na mira expansionista e intervenção que tinha nas Forças Armadas e no serviço secreto seus principais pilares. Durante a Guerra Fria desenvolveu-se a doutrina de segurança nacional, que preconizava que o mundo livre estaria sob ameaça de um novo tipo de guerra, e consequentemente um novo tipo de inimigo. Segundo essa doutrina, com a ascensão da União Soviética, a guerra que antes se desenvolvia contra um inimigo externo e declarado passara a ser contra um inimigo que podia se camuflar no interior da população, do país-alvo, como explicava o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, Breno Borges Fortes, na 10ª Conferência de Comandantes em Chefe de Exército Americanos em Caracas, no ano de 1973. O inimigo é indefinido, serve-se do mimetismo e adapta-se a qualquer ambiente, utilizando todos os meios lícitos ou ilícitos para atingir seus objetivos. Mascara-se de padre ou professor, de aluno ou camponês, de vigilante defensor da democracia ou de intelectual avançado. A guerra, não declarada, não se desenrolava mais em seu modo clássico, num campo de batalha, longe de civis. A guerra passava a ser concebida como uma atividade que se desenvolvia por todos os meios e espaços possíveis. O conteúdo escolar, o sermão na igreja, a assembleia estudantil, sindical, o protesto contra o governo, a canção crítica, entre outros. Qualquer manifestação de desacordo com os regimes podia ser entendida como uma tentativa de desestabilização à ordem e enquadrada de acordo com os preceitos da doutrina de segurança nacional. Esse foi um dado comum nas instalações das ditaduras militares na América Latina, que em maior ou menor grau estavam influenciadas por esta doutrina. Muitos oficiais latino-americanos se formaram nas escolas de guerra estadunidenses e lá se familiarizaram com esta nova doutrina militar. Entretanto, a influência estadunidense não era a única. Oficiais franceses também colaboraram na formação de oficiais na chamada Escola das Américas, mas também entre outras escolas militares latino-americanas. Baseando seus ensinamentos na experiência da repressão das ex-colônias francesas, a doutrina da guerra revolucionária ensinava os militares latino-americanos a como extrair sob tortura as informações de seus inimigos. Golpes militares e estados de segurança nacional na América Latina. O golpe militar em 1964 no Brasil foi o primeiro que estabeleceu um estado de segurança nacional na América Latina, baseado nos princípios de uma doutrina de guerra centrada na Guerra Fria, transformando todos os cidadãos do país em potenciais inimigos. Para chegar ao poder, os militares deram um golpe de Estado contra o presidente legítimo, João Goulart, e estabeleceram uma ditadura que durou 21 anos. Os Estados Unidos não foram observadores que se mantiveram à distância, ajudaram na conspiração para a instalação da ditadura com recursos financeiros e estavam preparados para intervir militarmente, caso houvesse resistência. A experiência adquirida pelos Estados Unidos no apoio ao golpe brasileiro
foi aplicada e aprimorada no golpe chileno, que derrubou o governo eleito de Salvador Allende, por meio de covert actions, ações encobertas. Agentes estadunidenses ajudaram a desestabilizar o regime de Salvador Allende, financiando milícias, greves, protestos, colaborando no desabastecimento do país e na paralisação dos transportes. A presença estadunidense no momento do golpe é retratada no filme Estado de Sítio, que conta a história de um repórter estadunidense que soube demais sobre a participação de seu país no golpe e foi assassinado pela recém-instalada ditadura de Pinochet. Uma terceira experiência ditatorial, que pode também ser conceituada como a de Estado de Segurança Nacional, é a da Argentina. Foi a que menos tempo ficou no poder, 7 anos, mas que no Cone Sul foi a que produziu o maior número de mortos e desaparecidos, 30 mil. Neste país, identificou-se a existência de 340 campos de extermínio. Além de fortalecer o aparato repressivo, a doutrina de segurança nacional tinha outros traços comuns na ditadura chilena, brasileira e argentina. Tratavam-se de regimes que desenvolveram um caráter profundamente antipopular e que reforçava a submissão ao capital externo no campo econômico. A repressão exacerbada que se abatia sobre a população oferecia ao empresariado nacional ou estrangeiro a paz social e um baixo custo de mão de obra, permitindo elevar seus lucros, na definição do sociólogo Florestan Fernandes sobre o Brasil, mas que certamente, para outros países da América Latina, aqui o capitalismo é difícil. Quem é o inimigo interno? Esses golpes militares colocaram fim às experiências populares ou à possibilidade de sua realização, como a bela experiência chilena de Salvador Allende, a tentativa de reformas sociais no Brasil de João Goulart e a intensa mobilização dos trabalhadores argentinos. Sobre todos eles se abateu uma brutal repressão. Sob a mão de ferro dos governos militares, perseguiram estudantes, sindicalistas, artistas, políticos da oposição, camponeses e todos aqueles que, segundo as ditaduras, poderiam ser inimigos internos. Entre Brasil, Argentina e Chile, apenas o governo deste último país tinha uma proposta de caminho para o socialismo. Os outros pretendiam desenvolver uma forte política nacionalista capaz de aumentar sua autonomia frente aos países centrais do capitalismo. No entanto, esta busca de autonomia e de fortalecimento do capitalismo nacional não agradou a setores da burguesia desses países, que, em detrimento do desenvolvimento econômico e de uma melhor distribuição de renda em seus países, optaram por aprofundar a dependência econômica. Fim das ditaduras e justiça. Algumas décadas nos separam do fim das ditaduras e muito já foi feito para elucidar os crimes de lesa humanidade cometidos por agentes do Estado naquele período. A Argentina avançou muito na investigação e punição dos responsáveis, com a prisão de inúmeros genocidas e torturadores. O mais emblemático deles, a maior liderança da ditadura argentina, o general Jorge Rafael Videla. Morreu na cadeia. Atualmente, a Argentina se debruça cada vez mais sobre a conivência e colaboração. O Chile também avançou. Possui importantes ações de direito internacional através das ações do juiz espanhol Baltasar Garzón, que decretou a prisão do ditador Augusto Pinochet. Apesar de não ter sido julgado, foi a primeira vez que se expressou publicamente que um chefe de Estado não teria imunidade diante de crimes de grande repercussão internacional. O caso também abriu espaço para ao menos 100 julgamentos contra violadores de direitos humanos nos últimos 15 anos. Já no Brasil, temos a triste condição de ser o único país no Cone Sul em que nenhum torturador, sequestrador ou assassino a mando do Estado brasileiro durante a ditadura foi preso. Em 1979, os militares impuseram uma lei de autoanistia, que tinha a intenção de colocar uma pedra sobre o assunto, ou seja, esquecer o passado e seguir em frente. Entretanto, para seguir em frente é necessário conhecer sua história e lidar com um passado individual e socialmente traumático, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. E esse foi o episódio do Faso 12 aí de hoje, minha gente. Acho que é muito importante a gente conseguir olhar para esse passado e realmente pensar, principalmente no Brasil, já que a gente tem essa situação de tristeza, né, com relação aos crimes que não foram investigados. Eu lembro que quando eu morei no Chile, eu visitei o Museu dos Direitos Humanos, né, que eles têm lá, que é o Museu da Ditadura, por assim dizer, já que tem muitos relatos, é um grande local de memória da ditadura chilena.
E quando você entra, tem uns quadros com várias comissões da verdade de vários países. E o do Brasil é um dos únicos, se não o único, que não tem resultados da Comissão da Verdade. Ou pelo menos não tinha quando eu visitei lá em 2018. Bom, teve o governo Bolsonaro, não imagino que tenha avançado muito com relação a isso. Talvez a gente consiga fazer avançar, talvez seja uma outra coisa a se pensar agora, né? Inclusive em memória ao Brizola, que evitou o golpe em 1961 com a campanha da legalidade, como antes já tinha evitado Getúlio Vargas, porque o suicídio de Getúlio Vargas em 54 fez com que o golpe se colocasse para mais de 10 anos, né? Na verdade, o Brizola também com a campanha da legalidade junto ao João Goulart talvez tenham colaborado, com certeza colaboraram, para esse processo de estender o golpe que acabou se dando em 64. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Todos os feedbacks que vocês queiram me dar, por favor, as minhas redes sociais, @lufsilva ou Lucas Silva, Lucas da Silva, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu estou em muitas redes sociais, gente. Enfim, fiquem bem e até o próximo episódio do Faz o 12 aí. Na verdade, uma coisa. Se você acha que esse episódio, essas informações elaboraram com a maneira como você olha para a história do Brasil, compartilhe com amigos e colegas para fazer com que a nação Faz o 12 aí cresça cada vez mais. Enfim, agora sim, fiquem bem e até mais.